Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 44. Nós vamos ler o versículo 9. Hoje nós vamos estar falando um pouco de um assunto bastante pertinente para este tempo, mas não é um assunto fácil, não é um assunto fácil de ser tratado. Eu achei que fosse mais fácil, mas quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, a buscar subsídios, comecei a estudar, comecei a olhar para a situação, eu vi que é um assunto mais complexo do que eu imaginava que fosse. Mas como a gente prometeu estar falando sobre isso nessa noite, nós vamos estar aqui entrando nessa situação do santo e do profano, né? São termos que nós encontramos na palavra de Deus, e aqui no livro do profeta Ezequiel, no versículo 9, eu vou estar lendo o versículo 9, Ezequiel 44, 9, diz assim: assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração, ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Agora você vai pular, vamos para o 21. 21 diz assim: e nenhum sacerdote beberá vinho, quando entrar no meu átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Amém, queridos? Esse texto, eu comentei com a igreja no domingo de manhã a origem de Ezequiel 44, né? Deus usa o profeta Ezequiel para trazer um alerta para a nação e para restaurar o templo. É um momento de restauração, porque houve uma divisão, vamos dizer assim, nas tribos de Israel. Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, ele começou a ser um rei que começou a oprimir o povo com duros impostos, duras taxas, e Jeroboão, que era um súdito na época, mas um homem bastante conhecido, ele se levantou contra, e enfim, houve uma divisão. Jeroboão foi para Samaria, foi para o reino, foi para um outro lado, não sei se ele foi para o reino do sul ou do norte, mas ele levou 10 tribos com ele, e lá ele começou a instituir um culto, porque ele entendia que o culto era muito importante. Para manter o povo com ele, precisava de culto ali. E ele então institui ali em Samaria um lugar de adoração, e ele institui ali sacerdotes que não eram sacerdotes escolhidos por Deus, não eram levitas da tribo de Levi. E naquele momento o profeta Ezequiel, ele vem, depois de tudo isso ter acontecido, ele vem agora para ajustar as coisas. E o Senhor fala através do profeta dizendo: olha, nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e incircunciso de carne, vai ministrar na minha casa, apenas aqueles a quem eu escolhi. E ele vai falando dos levitas, como eles deveriam ser, como deveria ser a sua preparação. E ele fala ali: esses sacerdotes, eles ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano. Então eu estou pegando esse texto aqui apenas como base para nós começarmos aqui a conversar sobre esse assunto, irmãos. Hoje, nos dias de hoje, esse assunto de santo e profano, ele tem sido motivo de muitos debates, ele tem sido motivo assim, de muitas discussões acerca
do que tem acontecido na igreja evangélica nos dias atuais. E eu fui estudar um pouco sobre isso, sobre essa realidade hoje, e eu percebi, irmãos, que a gente olhar só para essa questão do altar aqui hoje e pensar em música secular, ou pessoas que não foram convertidas ainda estarem participando do altar, isso vamos dizer assim, tratar só nesse aspecto seria injusto, porque hoje a questão do santo e do profano, ela está sendo trabalhada muito no pessoal, no individual de cada crente, dentro das suas casas, na sua rotina diária de vida, todos os dias. Você entra hoje numa rede social e tem lá o perfil da pessoa, a pessoa coloca lá cristã / taurina. Taurino quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa consulta horóscopo ou valoriza essas questões. Eu pergunto, o que tem a ver Jesus com horóscopo? Tem alguma coisa a ver, irmãos? Não tem. Mas tem crente, hoje tem crente, pasmem, mas tem crente que está, vamos dizer assim, misturando as coisas, está misturando a sua fé em Cristo, com outras questões também ligadas à fé, mas em outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Astrologia, né? Não tem nada a ver com o Evangelho isso daí. Como também você vai lá, às vezes você encontra lá cristão / feminista. Cristã feminista, irmãos, também é uma causa que não tem nada a ver com o Evangelho, né? A questão do feminismo, né, não tem nada a ver com a proposta do Evangelho, não tem nada dentro do Evangelho. Jesus não veio para defender as mulheres contra os homens, Jesus veio para salvar tanto homens como mulheres, e ensinar homem e mulher a se respeitarem e viverem em harmonia. Então você começa a ver que existe uma mistura do santo com o profano em várias situações, né? Eu peguei algumas frases de alguns pastores que também atuam na música. Pastor Fernandinho, quem conhece o Fernandinho aí? Ele falou uma frase que ele chamou muita atenção, falando sobre o crente e o secular, o crente e as coisas seculares, o crente e a música secular. Eu peguei a parte que ele diz assim: é uma vergonha, é uma graça barata que termina em desgraça. Eu achei interessante a colocação que ele fez. É uma graça barata que termina em desgraça. Ele falou assim: nós estamos numa outra vida, a nossa conversa é outra, o nosso mundo é outro. Quando nós queremos trazer o mundo de volta para a nossa vida, nós estamos de certa forma negando a nossa identidade, nós estamos negando quem nós somos. E ele colocou o seguinte, ele disse assim: certo dia um amigo meu foi num casamento, ele falou assim: a gente gasta joelho, a gente gasta a nossa vida espiritual servindo a Deus, para tirar a pessoa das drogas, para tirar a pessoa do alcoolismo, e a pessoa vem para dentro da igreja. Mas em um belo dia, aquela pessoa que veio para dentro da igreja, que esteve no alcoolismo, ela vai num casamento de um crente. Aí ele falou assim, que nesse casamento de um crente, lá nesse casamento, na hora em que acabou a cerimônia, ligou lá o Globo, o que pintou lá? Ludmilla, Safadão, Anitta e bebida alcoólica à vontade. Falou: gente, isso é uma vergonha. Ou seja, o santo e o profano está acontecendo na vida dos crentes à vontade. E às vezes a gente olha para a igreja, o que está acontecendo dentro de igrejas hoje é a consequência daquilo que está acontecendo dentro dos lares, é a consequência daquilo que está acontecendo dentro das casas, e um desejo dos líderes em agradar mais o homem, em estar mais preocupado em fazer a vontade das pessoas do que propriamente a vontade de Deus. Sabe aquela questão de você querer ser bacana, de você querer ser legal com as pessoas, mas a gente não está pensando se realmente a gente está sendo legal com Deus. Juliano Som, quem conhece Juliano Som?
líder, pastor do grupo Livres para Adorar. Irmãos, ele tem uma mensagem impactante sobre a cruz e o dever da igreja morrer para que outros possam viver. E ele fala aquilo com tanta entrega. Ele diz: é necessário que eu morra para que outros possam viver. É necessário que a igreja morra para que outras pessoas que estão no mundo vivam. Porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não dá fruto. Se ele caindo na terra não morrer, ele não pode frutificar. Ele diz assim: hoje o problema é que o mundo não quer morrer para o pecado. Por quê? Porque hoje nós temos uma igreja que não quer morrer. O mundo não está sendo transformado porque hoje nós estamos vivendo dentro de uma igreja que não quer se deixar transformar. A igreja não quer viver transformação. Por isso ela não consegue transformar o mundo, porém o mundo está transformando a igreja. Então, quando você começa a avaliar essas questões, você começa a fazer uma análise do que está acontecendo à nossa volta, no contexto de igreja. Pastor Luciano Subirá, alguém perguntou para ele assim: pastor, o crente pode se envolver com música secular e tal? Ele falou assim: olha, não perguntou, é pecado? Ele falou assim: olha, não vou dizer que é pecado, não vou dizer que ouvir música secular, ou se envolver com música secular, seja pecado. Mas ele disse assim: vamos pensar no Velho Testamento, existiam coisas graves que eram pecado, e o pecado, para ele ser perdoado, tinha que morrer um animal, tinha que derramar o sangue. Mas existiam coisas lá que eram impurezas, não chegava à categoria de pecado. Você tocava no morto, por exemplo, era uma impureza. Aí não precisava matar um novilho, uma pomba, um carneiro, um bode, tinha que lavar as mãos com esopo, com água, mas era uma impureza. Ele falou assim: não vou dizer que seja pecado, mas talvez seja uma impureza, porque muitas vezes aquilo que a música traz para o teu coração é impuro, e aí deixa impuro os teus pensamentos, deixa impuro os teus sentimentos, deixa impuro o seu interior. Então acaba te contaminando com aquilo que é impuro. Então nós temos que parar para pensar que a gente tem tempo para perder com a impureza. A gente tem tempo, nesse tempo em que a igreja precisa evangelizar, nesse tempo em que a igreja precisa viver em santidade, nesse tempo em que a igreja precisa ter mais intimidade com Deus, a gente tem tempo para ficar se sujando? Então são questões que muitas vezes a gente tem que parar para pensar, ou a gente vive para Deus, ou a gente vive para nós. Essa é a grande questão. Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós somos aquele crente fiel, que dá o seu dízimo, que vem no culto, que aparentemente está vivendo a vida cristã, mas muitas vezes nós não estamos vivendo a vida cristã para agradar a Deus. Estamos vivendo a vida cristã para agradar a nós mesmos. Nós somos o alvo da nossa adoração. Nós queremos ser adorados, agradados por nós mesmos, muitas vezes. Então, quando nós pensamos em santo e profano, a gente tem que pensar em várias coisas. Eu achei engraçado quando o pastor Fernandinho ele disse assim: crente, a gente tem que pensar em tudo, até a tua roupa. Será que a tua roupa é santa ou a tua roupa é profana? Será que quando você coloca aquela calça apertada que parece uma embalagem a vácuo, você está pensando em exaltar a Deus ou exaltar o seu corpo? Exaltar as formas, as linhas, as curvas do seu corpo. Então, santo e profano envolve muitas coisas na nossa vida. Não dá para dizer que só aquilo é santo, só aquilo é profano. Às vezes nós estamos ambientados com coisas que são profanas no nosso dia a dia e não estamos parando para ver que a gente precisa muitas vezes fazer uma limpeza. Uma limpeza na nossa postura, uma limpeza no nosso gosto pessoal, porque tem muita coisa do nosso gosto pessoal que é profano, tem muita coisa que está entranhada em nós relacionada à postura, a comportamento que às vezes não é do agrado de Deus, e a gente tem que fazer isso. E uma coisa, irmãos, que eu estava meditando na palavra,
eu achei interessante. Eu estava lendo lá Êxodo 8:28, quando Moisés ele vai diante do faraó. Já tinham acontecido algumas pragas, e o faraó estava com o coração endurecido. E aí Moisés falou: vai deixar levar o povo para adorar ao Senhor no deserto? Olha o que o faraó disse: vai, mas não vai muito longe. Vai, mas não vai muito longe. Volte, né? Não vá muito longe. Volte e adore a Deus por mim lá. Ofereça um sacrifício por mim lá também. Só que Moisés não aceitou. Moisés falou: não, se nós não sairmos daqui com as nossas mulheres, com as nossas crianças, com os nossos animais, nós não vamos. Qual que era a estratégia do inimigo ali, irmãos? O faraó, vamos dizer aqui que o faraó representasse Satanás, o inimigo das nossas almas. É como se ele dissesse assim: não tem problema sair na igreja, vai lá, louva, canta, ora, dá o dízimo, vai lá, mas volta depois para mim. Volta depois para mim. Ou seja, eu não sou ciumento, eu divido você com seu Deus. O que você não pode é me abandonar por completo. Muitas vezes a proposta do inimigo é assim. Ele quer que a gente misture as coisas, que a gente sirva a Deus, mas que a gente sirva a Ele também. Sabe, sirva a Deus, faça o que te é pedido, mas não deixe de me servir também. O faraó, ele quis dar uma de bonzinho. Olha, vai lá, estou sendo bonzinho com você, vai lá, adora, faz lá o seu sacrifício, mas volte para mim, atenda o que eu estou te pedindo. Se Moisés caísse nessa cilada, irmãos, Moisés não saía com o povo do Egito. Só que Moisés estava definido: eu sou de Jeová, o meu compromisso é com Ele, eu não tenho compromisso contigo, eu não vou ficar no Egito, eu não vou ficar aprisionado, eu não vou ficar preso, eu tenho um propósito: sair daqui, servir e servir completamente a Deus. E muitas vezes esse deve ser o posicionamento do nosso coração. E então, pensando em tudo isso que eu disse para os irmãos, eu fui pesquisar um pouco sobre essas questões que estão acontecendo hoje. Às vezes você ouviu falar que numa igreja alguém cantou uma música do mundo, e infelizmente eu vi muitos vídeos no YouTube, irmãos, infelizmente eu vi igrejas cantando músicas Macarena no ambiente de culto. Eu vi aquela música do Zé de Camargo e Luciano, É o Amor, né? E a pessoa ainda querendo aplicar a letra da música a uma relação de Jesus com a igreja, né? Mas a música do Zezé de Camargo e Luciano, né? E pessoas que não sei se são crentes ou não posso julgar. Eu não estou aqui para julgar pessoas, irmãos. Isso aqui para julgar atitudes que convêm e atitudes que não convêm dentro do ambiente da igreja, no altar da igreja, na nossa vida. Eu não estou aqui para apontar, não vou falar o nome de ninguém, não vou falar o nome de igreja de ninguém, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para nós que estamos aqui refletirmos na palavra de Deus o que é de Deus e o que não é, o que devemos e o que não devemos praticar, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova. E eu fui buscar, irmãos, alguns subsídios, né? Eu fui buscar assim algum entendimento sobre todas essas questões, e a gente pensa, de imediato a gente pensa assim: é ação do diabo, é ação do mundo, né? Não pensamos assim, irmãos? O mundo está entrando na igreja, a igreja não está conseguindo influenciar o mundo está conseguindo influenciar a igreja, é o diabo. Irmãos, não vou dizer que não seja, né? Talvez a primeira causa de tudo isso seja realmente a ação do diabo, sim, do mundo, sim, mas eu descobri também que existe uma outra situação que ajudou essa situação, e não é de agora, é uma situação que vem de 1652 para cá. Olha só, eu fui ver na história, e irmãos, essa situação da mistura do santo com o secular é uma discussão que vem lá de trás.
e que passou por dois expoentes da teologia cristã, dois homens que se tornaram expoentes da cristandade hoje, tanto no cenário evangélico, como no cenário até mesmo católico, porque foram duas pessoas que influenciaram muito a teologia cristã. Nós aqui dentro da igreja somos influenciados pelo pensamento dessas duas pessoas. Um se chama João Calvino, ele vai falar de calvinismo, né? E o outro, Armínio, né? O primeiro nome dele eu não lembro aqui, mas Armínio é o segundo nome dele. Calvino nasceu em 1609, já o Armínio nasceu em 1659, uma diferença de 50 anos aí, do nascimento de um para o outro. Um era francês, o outro era holandês. E Calvino, ele era da igreja católica apostólica romana, mas ele saiu da igreja católica, ele entendeu ali a profundidade do evangelho, rompeu com a igreja católica, e aí ele começou dentro da faculdade cristã na França, ele começou a criar ali os enunciados teológicos sobre a salvação. E ele foi o homem que criou a doutrina da predestinação, né? Na verdade não foi ele que criou, mas ele, vamos dizer assim, deu um embasamento muito forte nessa doutrina, porque essa doutrina da predestinação, ela surgiu na igreja no ano 400 depois de Cristo, com o bispo Agostinho de Hipona. Alguém já ouviu falar nesse nome? Agostinho? Esse Agostinho foi o primeiro homem que criou a doutrina da predestinação, mas não tão embasada como o Calvino. E passado aí um tempo, veio o Armínio, contradizendo essa doutrina. Então eu não vou entrar aqui nos pormenores dos dois, eu quero pegar a parte que me cabe para me falar sobre secular, aquilo que é secular ou profano, em relação àquilo que é santo. Então o que acontece? Quando Calvino criou a doutrina da predestinação, e a maioria vamos dizer assim, do cenário evangélico se tornou influenciado por essa teologia, o que essa teologia pregava e prega até hoje? Que a salvação do homem, em momento algum, depende do homem. Tudo está na soberania de Deus. Ou seja, o homem ele é salvo porque Deus quis salvar e mais nada. Ou seja, ela é uma predestinação absoluta. Você é salvo incondicionalmente, independente da sua vontade. E na visão de Calvino, o homem está morto. Você não, você está aqui, está vivo. Você já aceitou Jesus. Mas o ser humano natural, a Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Sim ou não, irmãos? Estão me acompanhando? Então, ele coloca assim: como que um morto vai poder reagir? Um morto está morto. Ele não tem como crer, ele não tem como responder, ele não tem como fazer nada, a não ser que Deus lhe dê a condição de fazer isso. Então, na visão de Calvino, para que Deus possa salvar o perdido, o Espírito Santo tem que entrar naquela pessoa, regenerar ela, para que ela possa crer e assim receber a salvação. Então ele crê numa regeneração antes da fé. Ou seja, Deus regenera primeiro e o camarada crê depois, né? E o Armínio não. O Armínio já crê diferente, né? O Armínio não crê numa soberania absoluta de Deus na salvação, que a soberania de Deus ela coexiste com a responsabilidade humana sempre, e que o ser humano ele é absoluto dentro do seu livre arbítrio. Ou seja, o ser humano ele precisa ser responsável pelo seu sim ou pelo seu não. A proposta vem, né? Então o ser humano precisa responder a essa proposta. Ele também concorda com Calvino que o ser humano sem a ajuda de Deus não consegue crer. Só que ele olha só a diferença, são diferenças que a gente tem que ver nos detalhes. Enquanto Calvino acredita que o Espírito Santo tem que entrar na pessoa e regenerar ela para ela crer,
O armínio ele crê assim: o Espírito Santo vem e através do Evangelho ele fala a pessoa, mesmo ela estando morta. O Espírito Santo tem o poder de despertar a consciência. Ele gera um despertamento de consciência para que aquela pessoa possa dizer sim ou não ao Evangelho. Na visão de Calvino, a graça de Deus ela é irresistível, ou seja, o ser humano ele não consegue resistir à graça. Na visão do armínio, a graça de Deus ela é resistível sim. O ser humano ele pode dizer sim ou não à graça, né? Então o Espírito Santo vai, desperta a mente da pessoa, ela crê no Evangelho, ela crê na graça, e aí sim ela recebe a regeneração. Então a regeneração aqui vem depois da fé. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender o que eu quero explicar. Estou explicando só para poder entrar nessa questão do secular aí. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, se você for na Bíblia, você vai ver vários versículos que falam de predestinação. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E aí vai. Então, se você vai pela visão calvinista, dentro desse versículo, como tantos outros, ele vai dizer: não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu, você não teve participação nenhuma nisso. Aí se você vai pela visão do armínio, ele vai dizer para você: você foi escolhido mediante a sua fé. Deus te trata como escolhido porque você creu, porque você acreditou. Então assim é em todos os outros textos. Eu não vou aqui ficar citando situações de predestinação, situações relacionadas a livre-arbítrio, mas eu preciso mostrar o pensamento desses dois teólogos. Por quê? Porque está explodindo hoje, irmãos. Isso está explodindo hoje em relação ao santo e ao profano dentro da igreja. Por quê? Porque agora vem o ponto onde eu queria chegar. O Calvino, ele acredita numa graça além da graça. Existe a graça salvadora, amém, irmãos? Amém? Somos salvos pela graça? Graça salvadora, amém. Só que o Calvino ele acredita numa graça chamada graça comum. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus vai chover sobre bons e maus, né? Que Deus ele cuida tanto do justo como do injusto. Dentro da visão calvinista existe uma graça paralela à graça salvadora, que é aquela que nós pregamos sempre, que se chama graça comum, que é uma graça que não regenera, ela não leva a pessoa a Cristo, ela é simplesmente um favor de Deus sobre o ímpio ou o injusto, ou aquele que não o conhece, liberada sobre a vida daquela pessoa para que o pecado na vida dela seja freado. Porque se o homem está perdido no pecado, seria muito fácil o homem desenvolver todo o seu potencial pecaminoso muito rapidamente. Então, no entendimento de Calvino, ele precisa ser freado. O mal que está nele precisa ser freado. Então, como que freia esse mal sem ele estar convertido? Tem que ter uma outra situação, tem que ter uma graça, que ele chama de graça comum. É aquilo que influencia o homem no sentido de fazer ele refletir, parar, regredir em relação ao mal que muitas vezes está operando na vida dele. Então essa influência da graça comum faz com que muitas vezes o homem, mesmo estando perdido nos seus delitos e pecados, faça boas coisas. Ou seja, componha uma canção que não fale de pecado, que não fale de coisas explicitamente pecaminosas, faz com que ele crie uma invenção que vai ser boa para toda a humanidade, tanto no campo da ciência como da filosofia e outras áreas, enfim. Então, quando você desenvolve a sua visão cristã dentro dessa visão calvinista, você passa a ter uma simpatia pelo perdido, porque você considera que ele também está debaixo de uma graça, e que aquilo que ele produziu de bom, na realidade, em última instância, não foi ele que produziu, foi a ação de Deus nele. Então ele reconhece que aquilo que é secular, pelo fato daquela pessoa que está perdida estar debaixo de uma graça comum, ele pode aceitar e usar. Por quê? Porque ele vê que existe uma ação de Deus naquela pessoa, apesar dela não estar debaixo da graça salvadora.
Os irmãos conseguiram entender? Porque isso é difícil de explicar, irmãos. São coisas que você não vê constantemente explicando na igreja. Os irmãos conseguiram entender a visão calvinista sobre essa questão? Ok. O armínio, ou os arminianos, não veem nada disso, irmãos. Aqui rompe muito bruscamente a visão de um para o outro. Enquanto o calvinista vê duas graças, o arminiano só vê uma graça. Só tem uma graça, é a graça salvadora. Essa graça salvadora que veio através de Jesus, ela já foi liberada por Deus de forma preveniente ou preventiva. Ela está atuando no mundo pela ação do Espírito Santo e pela ação da palavra. Então, o ser humano que está perdido, ele é tocado por essa graça para que ele possa, através da ação do Espírito Santo, aceitar a Jesus. Então não existe esse negócio de graça comum, né, que capacita ele a fazer o que é bom. Porque a questão do calvinismo é: se o homem está no pecado, por que ele faz coisas boas? Por que ainda existe bem no homem pecador? Então, por isso eles criaram a visão da graça comum. Só que o arminiano, ele diz assim: o homem, ainda perdido no pecado, ele faz coisas boas simplesmente porque ele está desenvolvendo a sua vida humana debaixo da influência da natureza divina em quem ele foi gerado. Porque o ser humano, ele foi gerado por quem? Quem criou o ser humano, irmãos? Deus. Então a natureza de Deus ainda está nele. Ou seja, ele tem consciência. Ele tem consciência moral. Ele tem consciência ética. Ah, pastor, mas então, se aqui no calvinismo está dizendo que o homem precisa ser freado e precisa de uma graça comum para frear o mal que está nele, como que vai frear o homem aqui na visão dos arminianos? Aqui, irmãos, o que freia o homem é, primeiro, a sua consciência natural, moral e ética que ele tem como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E segundo, a ação do Espírito Santo pelo relacionamento dele com os crentes. Como que ele é influenciado a não praticar o mal? Porque a presença dos crentes está na terra. Então a presença daquele que serve a Deus, a presença daquele que está em Deus, a presença daquele que foi salvo pelo Senhor, influencia aquele que ainda não foi salvo. Então o que acontece? Quando a influência aqui dos crentes é maior, o mal aqui é mais proibido. Quando a influência dos crentes diminui, o mal aqui cresce. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Então aqui, para o arminiano, as coisas que o homem produz, ainda que elas sejam boas, o homem que não está em Deus, ainda que elas sejam boas, ainda que tenham uma aparência de algo bom, ainda que ele pratique o bem, tudo está manchado pelo pecado, tudo está debaixo da égide da condenação e da reprovação do pecado. Na visão de Armínio, todo bem que o homem pratica aqui é um bem que o leva para o inferno, porque não está debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todo o bem que ele faz, principalmente no aspecto espiritual da vida dele, é um bem enganoso, é um bem desenvolvido dentro de uma visão distorcida de bem. Então o arminiano, diferente do calvinista, ele consegue ver uma terceira situação: a ação de Satanás. Por que precisa ter bem na vida daquele que não conhece a Deus? Porque existem falsas crenças, sim ou não, irmãos? As falsas crenças precisam pregar o quê? O mal ou o bem? O bem, porque senão não tem engano. Os irmãos conseguem entender? Se uma religião chegar e falar: vou te ensinar a matar, roubar, se prostituir, ela está pregando o que é bom? Ela tem que ensinar para você princípios, valores, situações que de alguma maneira despertem o lado bom do seu caráter. Porém, todo bem que você vive aqui é um bem que não te leva para a salvação que está em Cristo Jesus. Então, eu dei essas duas visões para os irmãos entenderem. Por quê? Porque hoje, no meio da cristandade evangélica, existem muitos pastores, muitos líderes que vamos dizer, caminham debaixo de uma visão calvinista,
e outros caminham dentro de uma visão arminiana. Então, o arminianismo ele surgiu exatamente contra uma contraposição à predestinação, porque a imagem, vamos dizer assim, o entendimento de que Deus escolhe pessoas para ser salva, dá a entender que Deus também escolhe pessoas para serem condenadas. Sim ou não, irmãos? Da imagem de um Deus injusto, de um Deus, vamos dizer assim, que decide tudo sozinho, então o homem não tem culpa de ir para o inferno, porque se tudo depende de Deus, o homem não tem responsabilidade alguma nessa situação. E o que aconteceu? Houve um avivamento na Europa, né? Quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley se uniu profundamente com o Armínio, e John Wesley, ele percebeu o seguinte: não é porque nós estamos debaixo da graça que Deus vai agir igualzinho com todo mundo. Nós temos que buscar se encher do Espírito Santo, sermos mais próximos de Deus, depende de uma postura individual de cada um. E ganhar o mundo para Jesus precisa ser feito, porque o que acontece? A predestinação, a doutrina da predestinação estava deixando todo mundo acomodado. Se Deus vai salvar todo mundo, não precisa eu evangelizar. Se Deus já tem seus escolhidos, para que eu vou então atravessar o mundo, fazer missões? Só que John Wesley falou: não, o mesmo Deus que diz que nós somos predestinados para a salvação, ele está dizendo que nós temos que ir e pregar o Evangelho. E ele começou um movimento de avivamento espiritual. Irmãos, fundou a igreja metodista. Aí surgiram, da visão arminiana, surgiu a Assembleia de Deus, os batistas gerais e todas as vertentes cristãs pentecostais. Então, estou dando uma pincelada geral aqui para você entender. Vai numa igreja pentecostal e você vai ver se eles são calvinistas ou arminianos, né? Então, a visão arminiana é a visão mais voltada para o avivamento, para a responsabilidade do homem de buscar a Deus. Existe uma responsabilidade sim no seu crescimento, existe uma responsabilidade sim no enchimento do Espírito Santo na sua vida, existe uma responsabilidade sim em você dizer sim ou não para a sua salvação. Ou seja, nós temos responsabilidade e somos soberanos no nosso livre-arbítrio. Ali nem Deus entra, né? Ali nem Deus entra. Se eu endurecer o meu coração e dizer não quero, Deus não vai fazer nada na marra, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. O que ele disse? Alguém abrir a porta. Jesus não diz assim: eu vou arrombar a porta e vou entrar de qualquer jeito. É isso que Jesus fala, irmãos? Não, ele espera uma ação. Então, se existe uma ação de abrir a porta, isso depende do ser humano. Se tudo fosse predestinado por Deus, não teria súplicas, pedidos, mandamentos para nós cumprirmos situações. Então, já estou esclarecendo, irmãos, eu tenho uma visão muito mais arminiana do que calvinista. Vocês têm que entender o pastor que vocês têm, né? Não estou dizendo que eu sou totalmente arminiano, tem coisas que eu concordo com Calvino aqui, mas eu não vou entrar em detalhes com os irmãos. Então, hoje, o meio batista, ele é rachado. Nós temos aí muitos calvinistas e muitos arminianos, isso só no meio batista. Agora você imagina nas outras denominações. Por isso que é difícil você julgar, porque às vezes na visão de um, ele está julgando na visão calvinista. Não, eu posso aproveitar isso aqui. Por quê? Porque essa pessoa está debaixo da graça comum, ela criou isso aqui, a letra não está errada, não tem nada, eu posso aproveitar. Na visão dele, ele acha que está certo, né? Então nós temos que entender essas coisas também, para poder entender o porquê das escolhas, das decisões de determinadas pessoas. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar, eu poderia trazer aqui só a minha visão, dizer: igreja, o certo é isso. Poderia ou não poderia, irmãos? Trazer só a minha visão, falar: não, gente, é isso aqui e acabou. Mas eu estou trazendo para vocês as duas vertentes. Porque quando a gente está no seminário teológico e a gente estuda sobre essas coisas, porque tem muita coisa que vocês não sabem, né, e a gente também não passa para vocês, para não confundir, o professor chega lá e fala: agora você escolhe. Aí você pergunta para o professor: professor, qual? Não posso dizer qual, você escolhe, né? É assim, é jogado assim para a gente. E aí você tem que buscar em Deus para entender para que lado você vai pender, né? Então eu, pastor Gaudilei, encontrei muito mais consistência no sentido de entender, do que eu já li sobre o caráter de Deus, sobre o agir de Deus. Eu me senti muito mais
amparado em ter essa visão mais fundamentada no arminianismo do que no calvinismo. Então, dito isso, irmãos, agora eu vou dizer para os irmãos sobre adoração. Por exemplo, Deus aceita eu colocar música não evangélica aqui em cima, colocar música sacra, colocar música secular no altar? Quem é Deus? Quem é Deus? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse estudo hoje, irmãos, porque, como eu disse para os irmãos, é muita coisa que você vai estudando e você vai descobrindo, e você acaba tendo um conteúdo muito mais abrangente do que você imaginava. Então, Isaías capítulo 6, vou pedir aí para o Alisson ler até o versículo 3. Do 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Olha só, irmãos, que visão extraordinária, né? Quantos aqui de nós já vimos várias pregações desse texto, já lemos esse texto, né? Quando Isaías ele entra no templo e ele tem a visão da glória de Deus, ele tem a visão de Deus. O Senhor está sentado onde? Num alto e sublime trono de glória. E em torno desse trono de glória, o que ele viu, irmãos? Serafins. E é interessante que os serafins tinham 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos e com 2 cobriam os pés. E o que eles declaravam? Santo, Santo, Santo. Então nosso estudo começa aqui. Eles não poderiam dizer amor, 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 porque Deus é amor? Poderia ou não poderia? Mas quando se trata de adoração, sabe onde está o peso maior, irmãos? Na santidade. Porque ali eles estavam num lugar estavam onde? No templo. Santo, santo, santo. Deus é santo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nele não há mácula, nele não há ruga, nele não há mancha. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Então nós, quando vamos pensar na adoração que temos que dar a Ele, a primeira coisa que nós temos que considerar é a santidade de Deus. Deus não pode receber qualquer coisa em função da sua santidade. O primeiro critério que nós temos que avaliar é: o que eu estou oferecendo a Deus atinge, agrada, é aprovado diante da sua santidade, ofere a sua santidade. Então a santidade de Deus é a primeira coisa que nós temos que considerar. Segundo, intimidade com Deus. Os serafins, tirando a pessoa de Jesus, tirando o Espírito Santo, irmãos, quem são os seres no céu que têm mais intimidade com Deus? Esses aqui, os serafins. Porque tem várias categorias de anjo, irmãos. Tem anjo, tem arcanjo, tem querubim e tem serafim. O serafim é uma categoria de anjo que está relacionada a louvor e a adoração. E eles ficam em torno do trono de Deus. Você imagina isso? Está lá o trono de Deus, está lá Deus assentado no trono, e eles ficam ali, pertinho de Deus. Então, irmãos, no céu, como eu disse, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma pessoa só. Não tem como a união mais íntima é dos 3. Mas fora isso, os serafins são os seres mais íntimos de Deus no céu.
em termos de proximidade, em termos de estar diante de Deus. E aí o que acontece? Essa intimidade que os serafins têm, quando eles declaram santo, 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 eles dizem santo, 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 é você? Eles usam o termo você. O que eles dizem? É o Senhor. É o Senhor. Hoje tem um entendimento, que no meu entendimento, um entendimento errado sobre intimidade com Deus, que é o entendimento onde você pode chamar Deus de você, porque você é próximo de Deus. E se os irmãos repararem aqui na igreja, toda expressão, você é um pronome, seria isso? Toda vez que está ligado com Deus, e na música tem você, nós substituímos por Senhor, ou substituímos de alguma outra maneira. Os irmãos já perceberam isso? Porque, irmãos, eu entendo que quanto mais intimidade com Deus eu tenho, mais eu tenho a consciência de que tenho que chamar Ele de Senhor. Não é de você, você é algo que você diz para qualquer um. Não tem uma marchinha de carnaval que diz: ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Irmãos, você é uma expressão que você diz para qualquer um, que você não conhece. Deus é Senhor. Não é porque eu tenho intimidade com Ele que eu tenho que deixar de reconhecer a grandeza dEle, o quanto eu sou pequeno. Porque Isaías, ali naquele momento que ele está diante do Senhor, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem, o que, irmãos? De lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais perto de Deus, o que cresce na gente é a nossa consciência de pecaminosidade. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu tenho dentro de mim o desejo de me consertar, de olhar para as coisas impuras que muitas vezes estão na minha vida. Ele viu o que? A impureza. Nós estamos falando do que? Do santo e do profano, do puro e do impuro. Então a proximidade de Deus, ela vai denunciar as suas impurezas. Quanto mais perto de Deus, mais fácil para você será ver as impurezas da sua vida, ou as áreas da sua vida que estão impuras. E mais dentro de você vai ter aquele desejo de exaltar a Deus, de reconhecer que Ele é Senhor. Essa situação de você, irmãos, não existe. E hoje eu vejo assim que muitas músicas no nosso meio evangélico, ela está muito mais no sentimental do que no teológico. A teologia bíblica, a teologia da salvação, ela não está mais presente nas músicas como esteve no passado. É uma repetição de frases que muitas vezes não trazem para você uma mensagem. E isso nós temos que parar para avaliar. Então Deus é santo, amém? Deus é santo. Segundo, Deus é benigno e severo. Abra a sua Bíblia em Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Diga para o Vitor ler. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Tu serás cortado. Sabia que o seu Deus é um Deus que corta? Irmãos, esse diálogo aqui, que já está no Novo Testamento e que é para a igreja, o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, ele estava falando com os gentios, com os romanos, dizendo o seguinte: gente, Israel era
a oliveira natural. Eles foram escolhidos por Deus, mas eles não obedeceram, eles não se renderam à vontade de Deus. Por causa disso, eles foram cortados, e vocês, gentios, foram enxertados. Então, aí ele diz o seguinte: considerai, pois, a bondade de Deus para com vocês, e a severidade de Deus para aqueles que caíram. Para aqueles que caíram. Agora deixa eu voltar aqui, porque senão... Considera, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Se permaneceres. De outra forma, você também será cortado. Por isso que eu digo, irmãos, existe uma responsabilidade nossa ou não? Ou tudo depende de Deus? Quem que tem que permanecer? Nós. Então não basta você aceitar a Cristo, não basta você aceitar a salvação, você tem que permanecer nela, e você tem que permanecer dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Então Deus, entenda o que eu vou dizer, não é porque Ele te ama que Ele vai abrir mão de princípios. Existem momentos em que princípios dele serão colocados acima de você, sabia disso? Exemplo: Moisés estava no deserto e o Senhor mandou ele falar na rocha. Ele foi lá e bateu na rocha. O que aconteceu com Moisés, irmãos? Depois que ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, a entrada dele na terra prometida foi cancelada. Deus falou: porque você bateu na rocha, você não vai entrar. Você vai ver a terra, mas você não vai entrar na terra. Então naquele momento ali prevaleceu um princípio de Deus. Então princípios precisam ser levados a sério. Por quê? Por que a igreja está se perdendo hoje? Por que o mundo está entrando na igreja hoje? Por que está todo mundo fazendo, aí acontecendo à vontade, entrando no pecado, fazendo tudo que dá na cabeça? Porque o povo não está considerando que Deus é um Deus benigno, porém severo, que Deus é um Deus bondoso, porém um Deus de princípios. Deus, ele não é bonzinho. A gente usa aquela frase: Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, irmãos. Ele é bom, justo, fiel e santo. Então nós temos que entender que os princípios do caráter de Deus coexistem em perfeito equilíbrio. Deus não é mais amor do que Ele é santo, Deus não é mais benigno do que Ele é justo, Ele é tudo em perfeito equilíbrio. Então quando nós não levamos a sério essas coisas, nós sofremos, nós perdemos, nós amargamos situações de fracasso na nossa vida. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Por quê? Porque nós estamos querendo levar as coisas na brincadeira, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e não do jeito que Deus quer. O que Deus aceita em termos de musicalidade na sua adoração? Primeiro, o que Deus aceita em termos de musicalidade, de expressão de louvor, de adoração, é tudo aquilo que nasceu dentro de uma experiência com Ele. É tudo que nasceu dentro de uma experiência com Ele. Exemplo: o povo estava diante do Mar Vermelho, Deus abriu o mar, sim ou não? Aí você vai lá, depois que o povo passa o mar a pés enxutos, os exércitos de Faraó são todos afogados nas águas. Aí no capítulo 15, versículo 1 e 2 entra um cântico. Moisés canta e os filhos de Israel cantam ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Qual é o cântico que Deus quer receber, irmãos, de mim e de você? É aquele que nasce da nossa vida e da nossa história com Ele, de uma experiência com Ele, de livramento.
quando a gente fala de Cristo, de salvação. O que o povo de Deus tem que cantar? Aquilo que vive com seu Deus, aquilo que experimenta com seu Deus. Deus não aceita, irmãos, nada como expressão de adoração que não tenha a sua origem nele, que não tenha a sua origem em alguma obra que ele fez em favor daquele que o está louvando e que está debaixo da sua aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Quando nós lemos lá em Ezequiel 44:9, o Senhor diz: nenhum estrangeiro que está no meio de vocês, incircunciso do que, irmãos? De coração e incircunciso de carne. Ou seja, ninguém que não tem aliança comigo no Espírito, que não tem aliança comigo no Espírito, e aliança que é confirmada através, de forma externa, através da circuncisão da carne, nenhuma dessas pessoas pode me louvar. Por quê? Porque não tem aliança, porque não estão ligados, porque, irmãos, não tem uma experiência com Deus que dê origem a um louvor, a uma adoração, como fruto de salvação. Então o povo de Deus cantava todas as vezes que Deus livrava, que Deus fazia um milagre. Se você vai ver os Salmos, por exemplo, Davi, a maioria dos Salmos é falando do livramento de Deus, falando da ação de Deus, falando da benignidade de Deus. Os Salmos, eles são, irmãos, uma fonte riquíssima de conhecimento do caráter de Deus e dos feitos de Deus, que são trazidos para nós em forma de cânticos. Então no Velho Testamento, os cânticos eles tinham algumas funções. Primeiro, eles eram usados em batalha. Rei Josafá, por exemplo, tinha que vencer lá os exércitos de Amon, de Moabe e de Seir. Qual que foi a orientação de Deus para Josafá? Põe os levitas lá na frente e manda eles cantarem que a minha benignidade dura para sempre. À medida que os levitas foram cantando, Deus foi vencendo os exércitos, Deus foi vencendo. Então a música, o louvor a Deus, ela era uma arma de guerra, aonde o povo declarava antecipadamente a vitória, aonde o povo declarava antecipadamente a ação de Deus em favor da sua vida no campo de batalha. Por isso que a gente diz, hoje a gente quase não fala mais isso, porque a enologia dos cânticos espirituais dentro das igrejas mudou muito, mas tinha cântico de guerra, lembra, Vitor? Lembra dos cânticos de guerra? Tinha cântico de guerra, cântico de celebração, cântico de adoração. Existiam os diferentes tipos de cântico, mas tinha o cântico de batalha, né? Pelo Senhor marchamos, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Então nas igrejas a gente cantava muito. Quem cantou esse cântico aí, nosso general em Cristo? A gente cantava cântico de guerra, a gente cantava cântico de batalha. O Senhor dos exércitos está levantando um grande exército na terra. Ou seja, eram coisas que falavam da nossa espiritualidade, daquilo que nós cremos, daquilo que nós objetivamos obter em Deus pela nossa fé, vitória nas batalhas. Então os cânticos eles eram usados assim, e também para revelar o caráter de Deus e os feitos de Deus, né? Então, por exemplo, se você olha o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não vou nem ler o restante, mas aqui revela o quê? Que Deus é reto e exige retidão de quem o serve, né? Então Deus é reto. Esse Salmo número 1, sabe quem cantava, irmãos, quando ia para o templo com os pais louvar a Deus? Jesus. O Salmo 1 era um dos cânticos que eles cantavam quando eles iam, vamos dizer assim, os judeus iam para a sinagoga, iam para o templo louvar ao Senhor. Eles iam cantando: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não sei que melodia que era, mas a vida que Deus aprova, a vida reta, a vida justa, ela era cantada, ela era recitada, de modo que o entendimento das pessoas era impactado com a verdade de Deus por aquilo que eles cantavam. Então eles cantavam a justiça, eles cantavam a retidão, eles cantavam o que Deus aprovava, eles cantavam o que Deus desaprovava, e aquilo ficava entranhado na mente, no coração, no espírito. E aí a gente vai para o Novo Testamento, né? Para o Novo Testamento, se você abre a sua Bíblia, vou pedir aí que o Larson abra a sua Bíblia em Efésios 5,
5,19, e o Vitor abra em Colossenses 3,16. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e aplaudindo ao Senhor no vosso coração. Muito bem, Vitor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha aí que beleza. Então, Efésios 5,19 e Colossenses 3,16 são as mesmas expressões. Cantando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos. Não está falando cânticos seculares, né, irmãos? Tem na Bíblia aí cântico secular? Não tem. Irmãos, na primeira, ali em Efésios 5,19, está falando que a expressão de louvor a Deus, através dos cânticos, ela deve ser feita com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Colossenses está dizendo, admoestando-nos e ensinando-nos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, no primeiro versículo, Paulo está dizendo, os cânticos são expressão de louvor e adoração. No segundo versículo está dizendo, além de louvor e adoração, a igreja tem que entender o valor do cântico no ensino e na admoestação da verdade bíblica. Ou seja, os cânticos na igreja precisam ensinar o que a Bíblia prega, precisam ensinar o que a palavra de Deus ensina. Então, o cântico espiritual, o hino, né, e os salmos, eles têm que falar uma coisa só. Eles têm que ter uma linguagem só, eles têm que revelar a verdade bíblica a todos aqueles que entoam, em todos aqueles que cantam, em todos aqueles que ouvem. Então, resumindo, o que a Bíblia orienta a igreja do Senhor? Que na igreja dele só tem 3 categorias de expressão musical que ele aceita: salmo, hino e cântico espiritual. Cântico espiritual. Então, irmãos, agora eu pergunto para os irmãos, se na Bíblia está dizendo, por isso que eu disse, eu não vim aqui julgar ninguém, eu quero que vocês julguem à luz da palavra. Vocês leram o que eu acabei de ensinar aqui. Eu posso chegar aqui e cantar qualquer coisa que não seja cântico espiritual, que não seja hino ou um salmo? Eu já vi muitos levitas transformarem salmos em canções, né, nos dias de hoje, com a instrumentalidade de hoje. E então, como eu disse, eu não vou conseguir terminar esse estudo hoje aqui, né? Porque o que eu tenho ainda para falar? Eu já falei que Deus, Ele aceita aquilo que nasce nele, ou de uma experiência com o adorador, com Ele, com o seu livramento, com a sua salvação, com a sua bênção. A outra situação é que Deus só aceita aquilo que é purificado pelo sangue. E essa parte do sangue, eu demoraria mais um tempo para falar com os irmãos aqui. Então, o que acontece, irmãos? Só para encerrar, você está debaixo do sangue? Quem aceitou Jesus aí? Você está debaixo do sangue? O que sai de você, Deus aceita. Está debaixo do sangue. É simples. Você está debaixo do sangue. O sangue de Jesus é a nova e eterna, o que, irmãos? Aliança. É a nova e eterna aliança. Com quem Deus tem aliança hoje? Com quem está debaixo do sangue de Jesus. Para que eu possa louvar aqui, para que eu possa cantar aqui, a primeira exigência é que eu tenho que estar debaixo do que, irmãos? Do sangue. Do sangue. Se eu não estou debaixo do sangue, eu não posso, eu não tenho aliança com Deus. Eu não tenho aliança com Deus, eu não estou circuncidado no espírito. Mas aquela pessoa é boa, pastor, só falta aceitar Jesus.
Irmãos, tem muita gente boa, que vive politicamente correta, mas que vai para o inferno, porque não está debaixo do que, irmãos? Do sangue. Nós temos que entender isso, né? Eu quero mostrar para os irmãos os textos bíblicos como que era a purificação. A purificação no Velho Testamento com sangue, irmãos, era detalhada. Tudo tinha que ter o sangue. Tudo tinha que estar debaixo do sangue. Senão Deus não usava. Não só os utensílios, mas as pessoas tinham que estar debaixo do sangue. Então, só para encerrar aqui, né, essa situação, não sei se eu vou conseguir ir adiante depois, porque eu ainda queria falar da nossa liberdade e da nossa influência, mas só para encerrar aqui por enquanto, por tudo que eu trouxe para os irmãos aqui, é possível hoje eu pegar uma pessoa que está aqui visitando a igreja, que canta secularmente lá fora, canta bonito, sabe os corinhos da igreja, eu posso pegar essa pessoa e colocar o microfone na mão dela e dar para ela conduzir o louvor aqui, irmãos? Sim ou não, irmãos? Quem acha que não, levanta a mão. Quero ver manifestações. Muito bem. Não, eu não posso fazer isso. Primeiro, eu estou exaltando a pessoa, mas estou diminuindo a Jesus. Sim ou não, irmãos? Porque eu estou colocando na mente daquela pessoa que ela pode servir a Deus sem estar em Cristo. Tem muita gente, mas aí eu falo assim: quem que errou? A pessoa que veio e cantou, ou quem chamou e deu o microfone? Quem, irmão? Eu não, né? A pessoa, porque a pessoa que está aqui, coitada, Deus nem vai levar em conta. Ela não sabe, ela não tem entendimento. Só que o entendimento dela vai ficar prejudicado pela atitude errada de alguém que tem entendimento. Os irmãos conseguem entender isso? Então nós que temos entendimento, nós temos que agir com entendimento. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de entendimento. Se nós não entendermos as coisas direitinho como elas devem ser feitas, nós vamos errar, e pior, nós vamos levar pessoas a errar. Então, eu deixo esse estudo aqui nessa noite. Talvez domingo de manhã vai ter, acho que vai ter alguém falando aí, né? Mais uma outra oportunidade, eu só termino esse pedacinho que faltou por causa do horário. Então, fique em pé, né? Vamos estar orando nesse momento, colocando diante de Deus as nossas vidas.